não das salas de concerto do filme do Stanley Kubrick, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Essa é uma grande obra, talvez uma das mais importantes obras da primeira fase, de um grande compositor alemão chamado Richard Strauss. Assim Falou Zaratustra é o nome da peça, que é uma obra, e agora eu estou colando aqui, é uma obra que foi estreada em 1896, sobre o texto desse grande filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, com o mesmo nome, Assim Falou Zaratustra. O texto do Nietzsche teve uma primeira publicação em 1881, teve uma segunda publicação em 1883, e a peça do Strauss sai em 1896, ali, no calor da hora. Nietzsche ainda era vivo. Mudando o panorama, é mais ou menos como alguém fazer uma peça, hoje, em 2020, sobre uma obra literária, filosófica, que faz sucesso há 13, 14 anos atrás. Imagine algo que foi lançado em 2006 e que ganha realiza um certo alvoroço ali no panorama intelectual europeu de sua época, assim como, eu não sei o que foi lançado em 2003 ou 2004, algum desses grandes livros que eventualmente saem todo ano. Imagine um compositor hoje, em 2020, fazer uma obra sobre esses livros do início do século. A relação de tempo entre a peça do Strauss, Assim Falou Zaratustra, e o livro do Nietzsche é mais ou menos essa, na verdade, de uma obra composta ainda, de uma música composta ainda no calor da recepção da obra literária a partir da qual ela se baseia. Como eu disse, Nietzsche era vivo e era já um personagem que criava uma certa controvérsia no ambiente intelectual europeu daquela época. O Assim Falou Zaratustra é um livro muito paradigmático, muito impressionante nesse sentido e bem expressivo do que era essa proposta filosófica do Nietzsche. E eu não vou, evidentemente, falar das questões filosóficas envolvidas, mas certamente vale a pena comentar que é um livro que se organiza não como um tratado, digamos, ortodoxo de filosofia, onde você tem, de algum modo, uma ideia que se concatena em outra e a partir dessa organização eventualmente sistemática de conceitos e de hipóteses, você vai modelando de algum modo todo um aparato filosófico, todo um instrumental teórico do pensamento. Não, Assim Falou Zaratustra é um texto quase poético, é uma espécie de fábula, onde a partir dessa figura que a gente pode chamar de protagonista, o Zaratustra, a gente vai de algum modo caminhando por cenas, por pequenas inquietações que são efetivamente muito intensas, tanto do ponto de vista existencial, psicológico, quanto efetivamente filosófico. Strauss, como muitos dos grandes intelectuais de sua época, leu Zaratustra e ficou objetivamente apaixonado e muito bem impressionado pelo livro. E ele cria nessa peça um diálogo muito interessante com o livro, e interessante na medida em que ele decupa, ele seleciona momentos preferidos para criar esse grande poema sinfônico de 30 minutos. Eu digo grandes momentos preferidos, pois objetivamente ele vai organizar a estrutura de sua música, o nosso Strauss, vai organizar ela a partir de cenas do livro. Pra vocês terem uma ideia, ele dá títulos a cada um desses momentos. Eu vou aqui ler uma tradução disponibilizada no site da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Depois da introdução, cujo trecho eu esbocei para vocês, nós temos um movimento chamado Dos Primatas, o outro chamado Da Grande Saudade, um quarto movimento chamado Das Alegrias e Paixões, finalmente a Canção Fúnebre, Da Ciência, O Convalescente, Canção da Dança e a Canção do Notívago. Cada uma dessas sessões podem ser objetivamente encontradas no texto do Nietzsche, embora alguns musicólogos por vezes discutam com certo
melindre, qual é a referência específica. Mas o que não deixa nenhuma dúvida é sobre o primeiro movimento, a introdução, que não à toa o próprio Strauss faz uma referência do nascer do sol, que faz uma relação imediata com o início, a primeira parte do texto, o preâmbulo de Zaratustra. Aos 30 anos apartou-se Zaratustra da sua pátria e do lago de sua pátria e foi-se até a montanha. Durante 10 anos gozou por lá de seu espírito e da sua soledade sem se cansar. Variaram, porém, os seus sentimentos, e uma manhã, erguendo-se com a aurora, pôs-se em frente do sol e falou-lhe deste modo: grande astro, que seria da tua felicidade se te faltassem aqueles a quem iluminas? E com o astro nascendo, de algum modo, ou invocando o nascer do sol, que Strauss imagina essa peça. Essa seção da peça, desculpem. Muito bonito, né? O Kubrick é muito sensível nesse momento quando ele usa o tema do Strauss no seu 2001, uma Odisseia no Espaço. Desculpem, 2001, uma Odisseia no Espaço. Vocês sabem bem a cena antológica, exatamente dos astros se colocando em linha, uma linha simétrica maravilhosa. Enfim, é uma peça que já a ocasião da estreia foi um alvoroço extraordinário. Strauss era um compositor famoso quando em 1896 apresenta esse poema sinfônico. E inequivocamente ele se coloca quase que imediatamente como uma obra do catálogo straussiano, uma obra que ele próprio Strauss vai reger nos seus concertos ao longo em toda a Europa, e vai de algum modo se manter em diálogo nas instituições de música clássica de todo o mundo, praticamente, eu reitero, desde sua estreia há pouco mais de 100 anos atrás. Eu vou deixar na caixa de comentários algumas boas versões de Assim Falou Zaratustra para que vocês possam depois ouvir a obra com cuidado. Esse é mais um episódio do Falando Todo Dia de Música. Eu sou Leandro Oliveira, espero que você curta o vídeo, você siga o canal aqui do Facebook e que você possa compartilhar o vídeo para os seus amigos e eventualmente colaborar. Muito obrigado e até a próxima!